terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de História. Então pega aí o seu livro e abra na página 36. Abriram? Muito bem, vamos começar? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o campo e a cidade, município, não é mesmo? Então vamos ler aqui um pedacinho do que o nosso livro está nos dizendo. Cidade ou município? Muitas vezes a palavra cidade é usada como sinônimo de município, mas essas palavras não têm o mesmo significado. O município, ele atende, está escrito compreende aqui no nosso livro, mas isso quer dizer que ele atende, que ele acolhe, que ele faz coisas tanto pela área rural quanto pela área urbana, pelo campo e pela cidade, ok? Aí aqui nós temos a imagem, de um campo. Tá vendo a diferença? Como no campo é tudo mais tranquilo, tem poucas casas, pouca movimentação. Aqui embaixo nós temos a cidade. Olha quantas moradias tem na cidade, quantos automóveis, a ponte. Vocês viram como a cidade é muito mais movimentada do que o campo? Legal, né? Agora nós vamos para a próxima página. Os municípios do Brasil. Em 2016, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, havia 5.570 municípios brasileiros. Gente, 5.570. Olha quantos municípios. A população brasileira está distribuída nesses municípios. O tamanho da área urbana e o tamanho da área rural variam de acordo com o município. Em alguns são maiores, em outros são menores, ok? A quantidade de habitantes em cada área também. Então, assim, em alguns municípios vivem muitas pessoas, muitas mesmo. Em alguns vivem pouquinhas, entendeu? E aí está falando também. A tabela a seguir apresenta a quantidade de habitantes das áreas rurais e das áreas urbanas de 3 municípios do estado de Sergipe. Município de Sergipe, tá aí, Aí tá Cristinápolis, Laranjeiras e Pacatuba. A população urbana, as pessoas que moram na cidade, e a população rural, as pessoas que moram no campo. Esse exercíciozinho que está aí, nós iremos fazer depois, tá bom? Eu vou falar para vocês fazerem e depois eu vou voltar para a correção. Vamos para a página 38 falar um pouquinho sobre a cidade, ok? Está dizendo assim na página 38. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Então, assim, eu falei isso quando nós iniciamos a aula. A maioria das pessoas hoje em dia vive nas cidades. Não são tantas pessoas que vivem no campo. Até porque a vida no campo, ela não é tão fácil quanto parece. Aqui no campo eu vou viver tranquilo, só tomando um arzinho na rede. Não é não. No campo, eles não têm tanto acesso a muitas coisas. Existe, sim, mas não tem muitas escolas, não tem muitos hospitais. Então as pessoas que vivem na cidade têm mais acesso a esse tipo de coisa, ok? Mas nem sempre foi assim. A partir da década de 1960, houve um aumento na quantidade de indústrias nas cidades do Brasil. Isso atraiu a população rural que buscava melhores condições de vida. Então, assim, as pessoas que vivem na cidade, elas conseguem ter melhores condições de vida do que as pessoas que vivem no campo, porque elas têm muito mais acesso. Então, conforme essas fábricas, essas indústrias foram sendo criadas, as pessoas que moravam na área rural, no campo, elas ficaram atraídas, né? Poxa, eu acho que vai ser muito melhor se nós formos morar na cidade. Então, muitas pessoas saíram do campo para a cidade. Mas antes, muitas pessoas também viviam no campo, praticamente a mesma quantidade que vivia na cidade. Não era tão diferente como é hoje em dia, que a maioria das pessoas vive nas cidades. Conforme a população urbana aumentava, a cidade crescia com mais pessoas,
crescia também a quantidade de moradias e de serviços oferecidos. Porque conforme essas pessoas vão se mudando, elas têm que morar em algum lugar. Então mais casas vão sendo criadas, não é mesmo? Mais casas vão sendo levantadas, mais serviços para oferecer. Ó, eu saí do campo, fui morar na cidade, né? E aí eu sei fazer toalhinhas com o nome bordado, Maria Eduarda, muito bonita que ficam as minhas toalhinhas. Como eu fui morar na cidade e eu preciso de um dinheirinho para eu poder sobreviver, já que eu morava no campo e eu vivia do campo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou vender toalhinhas, não é mesmo? Então, conforme mais pessoas chegavam na cidade, mais construções eram feitas e mais serviços eram oferecidos, porque essas pessoas precisavam trabalhar, ok? Vamos continuar. Esse processo resultou nas características das cidades que nós conhecemos hoje, ok? Geralmente nas cidades há mais construções do que no campo. Elas ficam próximas umas das outras, as casas ficam pertinho umas das outras. Há também mais ruas e avenidas, comércios e indústrias. Isso é uma coisa normal. Na cidade tem muito mais construções do que no campo. No campo, geralmente, as moradias são afastadas. Uma aqui, outra lá na outra ponta. Onde nós moramos na cidade, não. As moradias são sempre juntinhas, principalmente em áreas que, assim, só tem moradias. O comércio também. Se nós formos no calçadão, por exemplo, a gente pode ver que as lojas são tudo uma do ladinho da outra. Não é mesmo? Vamos continuar. Embaixo nós temos o exemplo de uma imagem, ó, de uma cidade. Olha, escola, moda feminina, uma loja de roupas, um museu, as pessoas trabalhando, ó, na obra, padaria, casas. Vocês estão vendo como na cidade tudo é bem pertinho, uma coisa da outra? Esse exercício nós também iremos fazer depois. Vamos agora falar sobre as pessoas que tomam conta do nosso município, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Centro do Poder, que está na página 39. Além de concentrar as atividades industriais e comerciais, as cidades também abrigam os órgãos responsáveis pelo governo de cada município. A seguir, conheça um dos principais órgãos políticos de um município, a Prefeitura. Vocês sabem onde é a Prefeitura do Rio de Janeiro? Não? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a Prefeitura. Ela é responsável pela administração do município. Nela trabalham o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, entre outros. O prefeito é eleito pelos moradores, as pessoas que moram naquele município que votam, ok? Cada secretário cuida de um setor específico, como educação, moradia, saúde, segurança, cultura, transportes e etc. Muitas outras coisas, não é mesmo? Então a prefeitura, ela é responsável por cuidar da nossa saúde, né? Administrar os hospitais, da nossa segurança, né? Da nossa moradia. Todo mundo tem o direito de morar em algum lugar, de estudar em algum lugar. Por isso existem as escolas públicas, né? A maioria delas, né? As escolas do município, elas são criadas pela prefeitura, para que todos tenham educação. Embaixo nós temos a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um órgão responsável pela elaboração das leis do município, fiscalização do governo do prefeito e a aprovação dos projetos da prefeitura. Então, se a prefeitura tem um projeto de criar uma nova escola, isso passa pela Câmara Municipal, tá? Para eles aprovarem esse projeto, se eles aceitarem. Na Câmara Municipal trabalham os vereadores, que também são eleitos pelos moradores daquele município, ok? Esse exercício aqui nós vamos fazer depois também. Agora nós vamos para a página 40, falar sobre o campo. Já falamos sobre a cidade, né? Sobre as pessoas, sobre o centro do poder da cidade, que é a prefeitura e a Câmara Municipal. Agora nós vamos falar um pouquinho do campo. No campo, as propriedades tendem a ser maiores do que nas cidades. É comum que as famílias morem em sítios, chácaras e fazendas.
Ai, gente, deve ser muito gostoso, né? As atividades cotidianas também são um pouquinho diferentes daquelas feitas na cidade. O relato a seguir conta um pouco desse dia a dia. Vamos ler aí essa historinha? Tem um menininho brincando com o carrinho dele na areia, vocês estão vendo? Nasci e me criei aqui no sítio mesmo. Olha, eu moro no sítio. A minha infância era muito boa. Brincava de tudo em volta de casa. Casa grande que morava meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó. Moravam tudo junto ali. Sempre gostava mesmo, era de um carrinhozinho. Um carrinho de plástico. Aí ia empurrando no terreiro, fazendo rastrinho na poeira. Meu vô para a cidade fazer um negócio. O meu vô ia para a cidade fazer um negócio, perdão. Vendia um queijinho, vendia verdura e ia de carrocinha. Na época tinha umas vaquinhas, tirava um leitinho e vinha da escola, fazia lição. Aí eu fazia uma coisinha, regava uma hortinha. Então nós vemos a característica de uma pessoa que vive no campo. Ele chegava da escola, ele tirava um leitinho da vaca, ele molhava a hortinha. Olha que legal, a gente não tem esse costume. Geralmente a gente chega da escola, a gente toma banho, almoça e a gente vai pro balé, vai pro judô, vai pra natação. A gente faz outros tipos de atividades, até porque nós moramos na cidade, ok? Vamos agora para a página 41, produzindo alimentos. Agora nós vamos falar sobre os trabalhos que existem no campo, ok? Naquilo que as pessoas que vêm do campo trabalham ou cuidam, ok? As atividades desenvolvidas no campo sempre foram muito importantes para a economia do Brasil, ok? Até porque a maioria das coisas que nós consumimos, muitas coisas, elas vêm do campo, ok? Durante séculos, a economia do nosso país dependeu das lavouras da cana-de-açúcar e depois do café. Muitos alimentos que consumimos atualmente vêm do trabalho no campo. Aqui nós temos a imagem, ó. Nas hortas, pomares e roças, a plantação de diversos vegetais. Os grãos cereais como arroz, trigo, ervilha também são plantados nas roças, no campo, tá? Ó, queijos, iogurtes e manteigas são exemplos de alimentos derivados de leite. O leite vem da vaca, que também é criada no campo. A carne consumida durante as refeições tem sua origem de criação de animais para o abate. Aqui, ó, a criação de porquinhos, vocês estão vendo? Não é só a carne de porco, tá? Mas muitos outros animais que nós comemos, assim, carne, essas coisas, eles são criados no campo, ok? Vamos para a página 42. Falar sobre a organização do município. O município é o primeiro nível de administração pública do Brasil. Cada município faz parte de um dos 26 estados que formam o nosso país. O país Brasil, tá, gente? O Brasil é formado por 26 estados, com exceção do Distrito Federal. Tanto a área urbana quanto a área rural devem ser atendidas pelo governo municipal. Para auxiliar na localização e na administração desses espaços, geralmente os municípios são organizados em bairros. Bairros, pessoal, Bangu, Realengo, Padre Miguel, são bairros, ok? Em municípios muito grandes, os bairros são agrupados em unidades administrativas, como subprefeituras e distritos. O mapa ao lado mostra um município onde os bairros foram agrupados em regionais administrativas. Então esse mapa aqui, ó, tá vendo? Ele tá agrupando algumas regiões. Tá falando aqui, ó, Curitiba e Paraná, divisão administrativa. Então, como era um município muito grande, eles juntaram todos em apenas uma unidade de atendimento, que é como se fosse uma subprefeitura. Não é a prefeitura, né? Porque a prefeitura é grande demais, mas é uma subprefeitura para poder atender essa população que é muito grande, ok? Agora, vocês vão fazer os exercícios das páginas. Vamos lá. 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44 e 45. E daqui a pouquinho a tia Duda volta para a correção. Vamos para a correção de história. E aí, vocês fizeram tudo? Muito bem. Então vamos lá. Está assim: de acordo com os dados da tabela, em qual dos municípios a população urbana é maior do que a população rural? Ó, urbana maior aqui e maior aqui também. Calma aí. Nesses dois, não é mesmo? Então vocês vão escrever aí: Laranjeira e Cristinópolis. A população rural é maior do que a população urbana. Aonde? Em Pacatuba. Olha aqui. A população rural, 10.449. E a urbana, 2.688. A população urbana e a população rural são formadas por quantidades parecidas de habitantes. Aqui, ó. Parecidas, ó. 8.000 e 8.000. Só tem um pouquinho a mais. Cristinópolis. O município onde você mora, há mais habitantes no campo ou na cidade? Você vai escrever aí. Converse com os seus pais, tá bom? Você e sua família moram na área urbana ou na área rural? Na área urbana, não é mesmo? Na cidade. Então você vai responder aí. Vamos para a página 38. Na página 38 está assim: a cena acima mostra parte de uma cidade. Quais estabelecimentos aparecem na imagem? Olha aqui. Escola, museu, loja de roupas, né, moda feminina, padaria, muitas coisas, não é mesmo? Então você vai escrever aí: padaria, escola, loja de roupas femininas e museu. Ok? Que outros elementos você acrescentaria a essa cena? Que outras coisas nós poderíamos botar aqui? Um mercado, né? Só a gente pensar e ver o que a gente queria acrescentar. Uma praça. No município onde você mora, há estabelecimentos como esses ou de outros tipos? Quais? Eles estão próximos ou distantes de sua casa? Você vai responder aí. Se onde você mora tem escola, loja, padaria. Tem, né? Então você vai conversar aí e responder, ok? Página 39 está assim no número 4. Com a orientação do professor, pesquise o endereço da prefeitura e o endereço da Câmara do município onde você mora. Anote-os no caderno. Então você vai colocar assim, lá no caderno, ó. Página 39. Ok? Aí vai botar número 4. Aí vai botar primeiro o endereço da prefeitura. Rua Afonso Cavalcante, 455, Rio de Janeiro. Depois você vai botar o endereço da Câmara, Palácio Pedro Ernesto, Centro, Rio de Janeiro. Não tem número, ok? Muito bem. Logo embaixo está perguntando: em sua opinião, por que esses órgãos são importantes para o município? E aí? Você vai conversar com seus pais, ok? E de acordo com o que a tia explicou na aula, você vai dar a sua opinião, tá bom? Vamos lá para a página 40. Após o relato de Augusto Blas Neto, responda: ele está contando memórias de qual fase da vida dele? A fase da infância, não é mesmo? Ele está falando que ele adorava brincar de carrinho, não é isso? Número 7. Sublinhe no texto as seguintes informações de acordo com as cores. Tipo de propriedade onde Augusto morava, de laranja. Ele morava onde, gente? Em um sítio. Ele está falando, ó: nasci e me criei aqui no sítio. Então a gente vai sublinhar isso de laranja. Embaixo está falando de verde, o brinquedo favorito. Qual era o brinquedo favorito dele? Carrinho de plástico, não é mesmo? Então ele está falando na história. Sempre gostava mesmo, era de um carrinhozinho. Um carrinho de plástico. Embaixo, ó, de amarelo, trabalhos realizados por adultos. Ó, ele fala que o avô dele fazia o quê?
vendia verduras, não é mesmo? Queijo, e o avô dele ia o quê? De carroça. Então você vai sublinhar aí. Meu avô ia para a cidade vender queijinho, verdura e de carrocinha. Ok? E de vermelho, as atividades realizadas por Augusto. Então ele tá falando, eu vinha da escola, fazia lição, e aí eu fazia uma coisinha, regava uma hortinha. Muito legal, não é mesmo? Na página 41, número 8, está perguntando assim: você sabe a origem dos alimentos que você e sua família consomem? Vocês costumam cultivar os alimentos ou compram em estabelecimentos ou de agricultores? Você acha importante saber a origem dos alimentos? Explique. Você vai conversar aí com seu pai e sua mãe e vai responder. Você acha importante? Eu acho importante nós sabermos de onde aquele alimento vem, como ele foi comprado, como ele foi feito, não é mesmo? Na página 42, o número 1 está assim: qual município está representado no mapa? Curitiba, no estado do Paraná. Ok? Então você vai escrever aí, Curitiba, no estado do Paraná. Em quantas regionais administrativas esse município está dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você vai colocar aí em 10. O município onde você mora é organizado em bairros? Sim, eu moro no município do Rio de Janeiro e moro no bairro Bangu. Os bairros são agrupados em outras unidades administrativas? Em caso afirmativo, anote o nome do bairro onde você mora e a unidade administrativa dele. Ele pertence à subprefeitura Grande Bangu, ok? Você vai pesquisar aí na internet a unidade administrativa que o seu bairro pertence. Na página 43, nós iremos observar esta tabela para responder as questões. Circule de vermelho a referência dos documentos dos quais os dados foram retirados. Fonte de pesquisa, evolução da divisão territorial do Brasil. Você vai circular isso tudo aqui, tá bom? Todo esse pedaço aqui das fontes de pesquisa. 2. De 1900 a 2016, quantos novos municípios foram fundados? Você vai ver até 2016 quantos foram fundados e vai diminuir pelos que foram fundados em 1900. O resultado é 4.449 municípios, ok? Número 3. Em que ano o município onde você mora foi criado? Você vai pesquisar essa informação em publicações impressas ou digitais e anote, se o ano estiver indicado na tabela acima, contorne de laranja e responda quantos municípios foram criados nesse mesmo ano, ok? Na página 44 é mais um trabalhinho de casa, ok? Que ironia, vocês já estão em casa. Mas é isso, é mais um trabalhinho de casa. Eu vou explicar e vocês vão fazer, ok? Como é a área rural do município onde você vive? E a área urbana? Com orientação do professor em uma folha avulsa, faça 2 desenhos representando as 2 áreas. Como você não está aqui na escola, você vai fazer aí com a orientação dos seus pais ou de quem estuda com você, tá bom? Número 2. Vocês sabem quem são o prefeito e o vice-prefeito do seu município? E os vereadores? E os secretários? Para descobrir, sigam as etapas. Copiem os quadros abaixo no caderno. Você vai copiar esses 2 quadros aqui no caderno e vai escrever prefeitura, prefeito, o nome, vice-prefeito, o nome, secretários e nome da secretaria, ok? E aqui na Câmara Municipal você vai colocar o nome de 4 vereadores. Aí está falando aí, pesquise nos sites da Prefeitura e da Câmara Municipal as informações para preencher os quadros. Também é possível encontrar esses dados em publicações do governo, como o Diário Oficial. Ao preencher as informações sobre os secretários, anotem também o nome das secretarias pelas quais eles são responsáveis. Preencham o quadro Câmara Municipal com os nomes dos vereadores. Se for necessário, aumentem ou diminuam o número de linhas dos quadros. Compartilhem os resultados das pesquisas com os colegas. Você não vai compartilhar com seus colegas, você vai compartilhar comigo.
faça e me mande foto de tudo. Na nossa última página, 45, está falando: o texto a seguir aborda a criação do município de Brejetuba, Espírito Santo. Leiam e observem a imagem. Você já leu aí esse texto? Já observou essa imagem? Olha que paisagem linda. Vista do município de Brejetuba, Espírito Santo. Complete a linha do tempo com informações sobre a história de Brejetuba. Aí tá aqui: Vila de Brejetuba passa a fazer parte do município Afonso Cláudio em 1890. Em 1930, o que acontece? A criação pela lei estadual 1739, de 11 de janeiro de 1930, é criado o distrito de Brejaúba. Em 31 de dezembro de 1943, o distrito de Brejaúba passou a se chamar Brejetuba. Então, 1930 é criado o distrito de Brejaúba. Então você vai escrever aí, 1930, a vila de Brejaúba se torna distrito. Aí, 1943, distrito de Brejaúba passa a se chamar Brejetuba. 1943, aqui, está aqui no texto também. Em 1995, o que aconteceu? 1995, Brejetuba se desmembrou do município de Afonso Cláudio, juntamente com o distrito de São Jorge. Então você vai escrever aí: o distrito de Brejetuba passa a ser um município. No último exercício, que atividade econômica proporcionou o crescimento da vila que deu origem a Brejetuba? A lavoura de café. Essa atividade é urbana ou rural? Lavoura, é plantação, então é rural. Observe a foto. Aparentemente, há mais elementos rurais ou urbanos? Olha aqui. Nós podemos ver uma maior área de vegetação, não é mesmo? Então, há mais presença de área rural. Então, você vai escrever aí: a foto mostra mais áreas rurais. Essa foi nossa aula de história sobre o campo e a cidade. Espero que você tenha gostado e aprendido muito. Beijos!